Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Será que o James Gunn e o Peter Safran mudaram os filmes de 2023? Eles mudaram o direcionamento desses filmes com alterações em montagem, com cenas pós-crédito sendo retiradas, essas coisas todas. Será que eles fizeram isso? Porque a gente vai entrar numa teoria também muito louca aqui, que é se o James Gunn e o Peter Safran já foram escolhidos um pouco antes, e eles já estavam aqui trabalhando na DC antes de serem anunciados, né? A gente fez essa teoria, inclusive um amigo falou isso aqui também. Provavelmente a Warner deveria estar fazendo uma cortina de fumaça, sendo que ela já teria escolhido quem era os seus líderes criativos, né? Até para não, sei lá, anunciar na hora certa. Eu não sei se tem isso também, qualquer outra coisa desse tipo. Eu penso que assim, o James Gunn e o Peter Safran, eu acho que eles não foram anunciados, eu acho que eles não foram escolhidos quando eles foram anunciados, se é que vocês me entendem. Eles foram escolhidos antes, talvez até um mês antes, não sei. E eles já estavam trabalhando nisso. Porque o James Gunn fala do roteiro do Superman, que quando ele assumiu, tinha um mês que ele tinha assumido, ele fala que, por exemplo, o roteiro do Superman já estava sendo escrito há um tempo. Então, um tempo não é um mês, tá ligado? Tipo, é um pouco mais, né? Então, será que já estava encaminhado para ser ele, o cara que escreveu o novo filme do Superman? E enfim, mas esses 4 filmes que estão esse ano aqui, será que o James Gunn e o Peter Safran mudaram esses filmes? Porque a gente sabe, por exemplo, que iam ter algumas cenas pós-crédito, por exemplo, não sei se era uma cena pós-crédito, mas uma cena do Superman com a Mulher Maravilha em The Flash. Essa cena foi tirada. Será que o James Gunn já era chefe criativo da DC, ele e o Peter Safran? Mesmo quando o The Rock conseguiu o aval pro Henry Cavill ficar como Superman, ele aparecer em Adão Negro, ninguém sabe. Porque é muito louco, assim, se você parar pra pensar em toda essa história é maluca. Porque assim, o The Rock veio aqui, todo mundo sabe o que ele tentou fazer, e aí ele trouxe aqui o Superman de volta na cena pós-crédito, né? Foi uma parada muito bizarra o que aconteceu. Sem nenhum tipo de planejamento, né? O planejamento dele era lutar com o Superman, só isso, não tinha nenhum outro tipo de planejamento. Beleza. E aí tem o lance que assim, tipo, nessa época, isso daí não faz muito tempo, né? Isso não faz muito tempo, é sempre bom lembrar disso. Por quê? O Adão Negro estreou dia 21 de outubro, certo? 45 dias antes, foi tipo setembro, a cena foi gravada, a cena pós-crédito do Superman. Será que nessa época o James Gunn já não tava sendo articulado para ser o chefe criativo da DC? Porque, mano, logo em seguida ele assume, bem em seguida mesmo da estreia de Adão Negro. E quais são as 2 primeiras coisas que ele faz? Tirar o Henry Cavill do plano e tirar o The Rock. Por quê? Será, né? Nessa época, provavelmente, o Zaslav já tava com alguém em mente para ser o chefe criativo da DC. Ele quis, a princípio, que fosse o Todd Phillips. Depois tinha uma mulher lá que trabalhou, se eu não me engano, no Star Wars. Ele quis, eu não sei se foi no Star Wars ou na Disney, não sei. Depois veio o Dan Lin, né, que é o cara que produziu lá o Batman Lego. E no fim das contas foi o James Gunn e o Peter Safran, que pra mim, entre todos esses, foi a melhor escolha. Não sei o que vocês acham, mas na minha opinião, sim. Beleza, tipo, o James Gunn e o Peter Safran, eles foram anunciados, eu não lembro o dia exatamente, acho que foi dia 1º de novembro, se eu não me engano, né, que eles foram anunciados, ou eles foram anunciados em outubro, eu não lembro o dia de fato, mas foi bem em seguida, assim, do Adão Negro, bem em seguida. Então já era uma parada do tipo assim, ó, você vai arrumar tudo. O Adão Negro já tava com uma projeção de bilheteria baixa também, tinha tudo isso. Tem algumas coisas que a gente nunca entende também, né? Tinha o Adão Negro, aí em seguida o Shazam, que vai estrear agora. Depois do Shazam tem o The Flash, aí o Flash vai mudar tudo. Então, tipo, por que esses 2 filmes vêm antes? Né? Será que eles não poderiam vir depois? Na época do Ramada, ele não podia ter jogado lá pra frente? Falar, vamos jogar esse filme lá pra frente. Por um lado foi bom, né? Porque aconteceu tudo o que tinha que acontecer de uma maneira aí que possa organizar nesse esquema de universo compartilhado. Eu acredito que, assim, um pouco antes deles serem anunciados, tipo um mês antes, eles já estavam meio que apalavrado, meio que conversado já com o Zaslav e com a Warner para serem esses chefes criativos. O amigo falou que o Dan Lin poderia ser uma cortina de fumaça, né? Poderia ser, sim, tem muita disso na mídia, Hollywood. A vinda deles aqui eu acho que foi um pouco antes do anúncio. Acho que eles já estavam na DC, tipo, pelo menos um mês, tá ligado? E aí eles foram anunciados. Eu acho que antes de estrear o Adão Negro, tipo em outubro, eles já eram os chefes criativos da DC, os 2, o James Gunn e o Peter Safran. E aí, eles, tipo, oficializaram lá pro final do mês, né? Eu lembro que dia 1º de novembro foi quando começou os trabalhos do James Gunn e do Peter Safran. 1º de novembro de 2022. Eu não me lembro quando que eles foram anunciados. Foi no final de outubro, né? Tenho quase certeza disso, porque o Adão Negro estreou dia 21 de outubro e o James Gunn deve ter sido anunciado dia 20 e pouco, algo do tipo. Então, eu acho que assim, antes deles serem anunciados, eles já estavam fechados com a Warner, né? Do tipo assim, ó, vocês vão ser os chefes,
começa aí a criar todo o planejamento de vocês. Então esse planejamento de 10 anos que eles estão tentando fazer, já tem um tempo, tá ligado? Que eles estão, tipo, pelo menos um mês e meio, um mês e pouco. Mas é aquilo que eu falo pra vocês também. Você planejar 10 anos não deve ser uma coisa muito absurda, porque não é só você que vai fazer isso, né? Tipo, você vai ser você, o Peter Safran e mais vários roteiristas, caras que trabalham na indústria hollywoodiana. Talvez você chame até alguns quadrinistas que você gosta pra fazer uma consultoria, pra ser uns caras mais, né, tipo, eu acho que é interessante vocês fazerem essa saga aqui. Então não pense que quem escreveu o plano de 10 anos foi só o James Gunn. Tiveram várias outras pessoas juntos com ele, até porque ele ele é roteirista, tal, o Peter Safran, ele não é diretor nem roteirista, ele é produtor, mas dá pra você imaginar que vieram outras pessoas ali e ajudaram a escrever. O James Gunn criou uma equipe, né? Mas, voltando aos filmes de 2023... eu acho que esses filmes foram alterados. The Flash foi alterado e Aquaman foi alterado. Esses são os filmes que a gente tem certeza, tá ligado? O Besouro Azul e Shazam Fúria dos Deuses, a gente vai ver na prática. Os outros filmes a gente sabe que saiu notícia, né? O próprio Jason Momoa falou que ele filmou com alguns Batmans. Na verdade, ele filmou com 2, né? Que é o Michael Keaton e o Ben Affleck. E pode ser que esteja no filme um apenas. Ou os 2, não sei. Ou pode ser que nenhum, depois do que aconteceu agora com o DC Studios. E aqui, o Flash, a gente sabe que ia ter ali o Henry Cavill aparecendo, eles cortaram junto com a Gal Gadot, enfim. Mas a Gal Gadot, ela está no filme, né? Ela foi confirmada já pela Bárbara Muschietti. Inclusive, nesse videozinho que vazou aí, a Bárbara Muschietti fala que a Mulher Maravilha tá. Ela confirma, ela é a produtora do filme, né? Então, um vídeo só foi soltado uma metade de 2022 e esse ano aqui saiu a outra metade em 2023. Eles soltaram aí, quem vazou esse vídeo pegou e já postou de novo. Já pra todo mundo ver o multiverso de si e tal, e já saber que a Bárbara Muschietti tá confirmando a Diana no filme. Como ela vai estar no filme a gente não sabe, tem que ver na prática também. Aí coloca nessa conta também o cancelamento de Batgirl, que ia ter o Michael Keaton como Batman aparecendo. Falam que ele ia aparecer bem pouco no filme. Saiu até foto dele, né, com a Batgirl e tal, e um dos diretores junto, assim. O visual bem bonito, inclusive a iluminação do lugar, parece realmente Gotham. Mas esse filme ele ia tomar um outro direcionamento. Por quê? Esse filme ia confirmar o Michael Keaton como Batman. Eu acredito que esse filme não saiu por vários motivos, não foi só por isso. O James Gunn, quando ele chegou na DC, a Warner queria que ele fizesse um filme do Superman. Lá atrás, né, quando ele chegou pra fazer o Esquadrão Suicida. E aí ele quis escolher o Esquadrão Suicida, que eu achei que foi uma ótima ideia. Beleza. E aí, mano, ele já tava na DC, já tinha trabalhado com o Pacificador, por exemplo. Ele fez o Esquadrão Suicida 2021 em agosto, em janeiro de 2022 o Pacificador, beleza. E aí ele já estava na DC, já tinha familiarizado ali com o Peter Safran, ele produziu as duas coisas junto com o James Gunn, né? Então, pode ser que lá nessa época eles já tinham sido, tipo, pincelados pela Warner. Ó, esses caras aqui, eles podem cuidar da franquia, talvez, tal. Se eu não me engano, a Warner Bros. Discovery, a fusão aconteceu, tipo, no meio do ano passado, né? E aí teve aí o cancelamento de Batgirl, se eu não me engano, foi em agosto, ou não lembro de fato. Mas era um filme também que nunca teve data. Ninguém nunca tinha falado uma data pra esse filme. São várias coisas que acontecem e também a gente não faz ideia. Eu não acredito muito que o James Gunn e o Peter Safran cancelariam a Batgirl. Talvez tenha sido coisa da nova gestão do Zaslav e tal. Porque foi logo quando o Zaslav acabou de assumir. Sabe, ele começava a fazer uns comentários meio, nunca mais teve filme do Superman, não sei o que, não tem mais filme do Harry Potter. Ele falava todas essas coisas, né, nas entrevistas. Falava isso pra acionista também. Mas eu continuo acreditando que o James Gunn e o Peter Safran assumiram um pouco antes de toda essa história. Inclusive, talvez até antes da estreia de Adão Negro. Eu acredito que eles já tinham sido anunciados. E, mano, acho que a galera deu pra eles a franquia e falou assim, ó, vocês têm uns filmes aqui pra serem feitos, tá ligado? Aí eles começaram a colocar tudo debaixo do guarda-chuva deles. O Adão Negro é um exemplo disso. Por quê? O produtor de Adão Negro não é o Peter Safran, é o Irian Garcia, que é um cara que trabalha com o The Rock aí, que assim, mano, pra vocês que não sabem, assim, Hollywood funciona à base de dinheiro. Isso é óbvio, todo mundo acho que deve saber disso, né? Eu tô subestimando vocês. Um produtor, quando ele vai produzir um filme, ele também ganha um dinheiro, né? Ele ganha um dinheiro alto. Então um cara que trabalha com The Rock é um cara que sabe fazer dinheiro, aí sabe se promover. Esses caras querem ganhar muito dinheiro. Então eles vão falar coisa que você quer ouvir. Por exemplo, você pega o painel do DC Fandom. Pega o painel do Adão Negro também, o The Rock falando, ele sozinho lá. Ninguém fala, né? Não tem o diretor, era ele que falava. Então o ego era muito grande, né? Aí eu vou vender esse filme sozinho. Aí você volta em 2020, o primeiro DC Fandom, e tem o James Gunn falando do Pacificador. Tá ele todo o elenco do negócio. Todo mundo falando, super descontraído e tal. Você vê a diferença de dois projetos, né? Um projeto
projeto aqui que quando você vê na prática, você vê que tem uma certa paixão, um envolvimento diferente, e um projeto aqui que você vê que é uma parada super genérica pra faturar apenas, sabe? Que são coisas assim que a gente acaba entendendo depois que acontece. Logo, o James Gunn e o Peter Safran, quando assumiram, eles viram a galera que tava por ali, então eles pensaram assim, beleza, se a gente vai ser chefe disso aqui, quem vai mandar é a gente. Então aquele produtor ali, aquele ator ali, aquele outro ator ali, não é interessante trabalhar com essa galera. Então o James Gunn e o Peter Safran, eles colocaram tudo debaixo do guarda-chuva deles. Por isso que o James Gunn fala, né? Temos centenas de personagens para escalar, alguns atores já conhecidos por vocês, que eu nunca trabalhei, alguns que eu já trabalhei, e alguns atores que a gente sabe que vai ser fácil de trabalhar. O que ele quer dizer com fácil de trabalhar? Quando eu falo que ele vai criar a panela dele, é verdade, Hollywood é uma panela, de todos os aspectos, tá ligado? Quando o James Gunn se refere a atores que são fáceis de trabalhar, é meio que uma parada do tipo assim, mano, eu não vou trabalhar com o The Rock, porque ele quer trabalhar do jeito dele e eu preciso trabalhar do meu jeito, eu preciso fazer isso aqui dar certo. Por que não tem o Henry Cavill? Porque o Superman dele não deu certo. Por que não vai ter o Ben Affleck? O Batman dele não deu certo. O Ben Affleck falou que não quer mais ser o Batman, né? E ele nunca desmentiu isso, tá ligado? Ele falou isso ao vivo num programa de TV. E provavelmente ele deve ter ajudado. Tipo, vocês querem que eu apareça ali? Beleza, eu apareço ali pra ajudar vocês e tal. E o Ben Affleck é um cara que ele quer dirigir. Então eu gostei muito disso, porque ele é bom diretor. Espero que ele dirija um filme da hora da DC. Eu quero ver ele aqui na DC, porque é legal, porque assim, o James Gunn, como ele é um diretor, mesmo você seguindo o plano dele, né, do Safran, pode ser que os filmes aqui vão ter uma liberdade que já tinha. Esses filmes da DC, sendo bons ou ruins, tem uma certa liberdade. Por exemplo, o Adão Negro teve a liberdade de fazer o filme que o The Rock quis. The Batman foi o filme que o Matt Reeves quis, um filme de 3 horas, inclusive. Você tem os outros filmes, o Esquadrão Suicida do James Gunn, você vê quem é o real James Gunn, né? O Pacificador mais ainda, porque é uma série de TV, né? É uma série no HBO Max. Série de TV porque eles chamam de TV show lá nos Estados Unidos. Então pode ser que venham diretores competentes e tenham liberdade. Pode ser que o Andy Muschietti, se fizer um bom filme do The Flash, fique no DC Studios e faça um outro filme com liberdade criativa, o que eu ia gostar. Então, é legal você ter um diretor dentro do negócio, tipo, um cara que tem uma visão de diretor, né? Se fosse só um produtor, tipo, se fosse só o Peter Safran, talvez ele não daria conta. Inclusive, acho que um é pra completar o outro, né? Um é um diretor roteirista e o outro é um produtor, né? Embora o James Gunn também trabalhou já como produtor de algumas coisas. O cara que vai cuidar mais do lado business, né? Embora o James Gunn tá aqui pra escalar todos os atores, ele vai estar por dentro de todas as escalações. Quem vai ser o novo Superman? O James Gunn vai ser o cara que vai escolher, vai ajudar a escolher, né? Teste de elenco pra contratar ator ou atriz normalmente é o produtor e o diretor que fazem isso, né? Então, indo pros filmes desse ano, Shazam, Flash, Besouro Azul e Aquaman, eu acho que esses 4 filmes, eles não vão seguir um direcionamento que não seja benéfico pro DC Studios. Tipo, vamos criar uma outra coisa aqui, porque ali vai ser outra coisa. Não, eu acredito que o James Gunn deu uma unificada em todos esses filmes, ou deixou eles contidos, pra eles estrearem e depois ele criar algo dele. Tipo, o The Flash é a gênese de tudo isso. Então você vai assistir o filme, você vai entender o que vai acontecer pra frente, né? Tipo, de The Flash pra frente você vai entender. Você vai falar, beleza, o filme acabou assim, é isso que eles vão fazer então. Muita gente fala, vazou o final, vazou o filme. Eu não trago roteiro vazado aqui porque, mano, é rumor, eu não gosto de comentar sobre isso, as coisas não fazem sentido. Mas esse lance deles terem assumido um pouco antes, eu acredito muito, inclusive já sabendo, né, porque assim, olha, veja bem também, se você parar pra analisar, saiu várias notícias sobre The Rock, teve aquele public post dele no Deadline, que foi uma coisa bem tosca, e depois a gente ficou sabendo que ele queria colocar, tipo, uma loja da tequila dele na premiere de um filme, sendo que é um filme PG-13 pra maiores de 13 anos, sabe? Tipo, nos Estados Unidos você só pode beber com 21, por exemplo. Mas ele queria fazer umas paradas dessas, porque lucro, a galera só pensa em lucro e lucro, né? Então, o James Gunn e o Peter Safran já trabalhando no meio hollywoodiano, eles já viram como que o cara trabalha, como que isso tudo funciona. Acho que foi a primeira coisa que eles pensaram, mano, com esse cara não dá pra trabalhar, tá ligado? É muito diferente, por exemplo, do Bautista, do John Cena, que são caras que veio do mesmo meio, mas são caras muito mais fáceis de trabalhar. Inclusive o James Gunn trabalha com os dois, né? Já trabalhou com os dois. Pra finalizar o assunto, esses 4 filmes, eu penso que eles foram alterados, de certa maneira, ou na montagem, ou até mesmo em refilmagem. O Aquaman teve refilmagens, né? Não à toa o orçamento final foi pra 200 milhões. Então acho que teve algumas coisas consideradas ali. Tem o lance da Amber Heard no Aquaman também, que a princípio tinham cortado a cena dela. Tipo, tem uma cena no começo da mera de ação no filme, pelo que falaram, foi cortada, mas pelo que parece essa cena está no filme. Vamos ver que tudo que vai acontecer, mas eu quero saber a sua opinião nos comentários aqui. O que você pensa? Você acha que o James Gunn e o Peter Safran já eram chefes criativos da DC antes deles serem anunciados?
tipo, depois que eles foram anunciados foi mais pra oficializar mesmo, que eles já estavam trabalhando pelo menos há um mês ali antes de serem anunciados? Vocês acham que isso poderia ter sido uma estratégia, talvez, do Zaslav, né, e tal, e usar outros nomes? Estão procurando ainda enquanto os caras vão trabalhando ali debaixo dos panos, não sei, né, são teorias nossas. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, e se você acha que esses filmes tiveram alterações. Besouro Azul e Shazam, porque The Flash e Aquaman sabe que sim. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.